Fábio, é Sâmia Gari. Como é que é o nome da jornalista? Sâmia Garanci. Não. Não é procurador. Bárbara Gança, tá bom, tá ok. Tá.
Bom, muito boa tarde a todos os nossos espectadores, os espectadores do Metrópolis. É com muito prazer que eu estou aqui hoje fazendo uma entrevista com o presidente da República e candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, há 5 dias do dia D. Eu quero aproveitar também para poder lembrar que a gente fez o mesmo convite ao ex-presidente Lula, que também é candidato, e o espaço continua aberto se ele assim o desejar. Presidente, muito obrigada pelo tempo do senhor e muito obrigada por essa entrevista. Obrigado pela oportunidade, eu espero poder ser útil para todos vocês. Muito obrigada. Presidente, eu começo perguntando para o senhor, o candidato que é adversário do senhor terminou o primeiro turno com 6 milhões de votos de vantagem. O senhor acha que tem condições de reverter essa vantagem até o domingo? E como é que o senhor faria isso? Primeiro, alguns milhões de votos foram em função das pesquisas mentirosas, como foram mentirosas em 2018. Eu acho que essa vantagem não terá mais. Também tem a questão dos votos, que chama de abstenções, ou pessoas que não vão votar. Isso é bem comum no segundo turno, porque no primeiro turno há um mau engajamento dos candidatos a deputado federal, estadual, que levam os eleitores mais pobres, inclusive, para as urnas. Isso é uma outra coisa que o outro lado perde. Também, a nosso favor, nós tivemos uma participação muito ativa, né, nos debates que viraram sabatinas, pela ausência deles. Continuamos andando por todo o Brasil. E a nossa dita militância é uma militância consciente, sabe realmente o que quer e tem trabalhado nesse sentido, sem contar que temos um apoio enorme em vários setores da sociedade, como, por exemplo, os evangélicos, os católicos cresceu muito também, o pessoal do agronegócio é quase 100% conosco, a turma da segurança, das Forças Armadas, as pessoas que se preocupam agora e cada vez mais entendem do risco que é perdermos a nossa liberdade. Então, esse somatório de coisas nos dá uma certeza praticamente, né, que o resultado será diferente no próximo dia 30. O senhor, então, o senhor está reforçando aqui que não acredita nas pesquisas. O senhor continua achando que as pesquisas são mentirosas? O senhor está se valendo de trackings diários para ter uma noção de como é que está o desempenho do senhor? Ou o senhor não quer nem saber de números? Não, o pessoal passa para mim os tracks e a gente está no empate técnico, né? Mas eu sempre digo, não podemos confiar em pesquisas. Porque, coincidentemente, todas as pesquisas jogam contra mim desde 2018. E não foi diferente agora. Os maiores institutos davam vitória, por outro lado, no primeiro turno. Isso não aconteceu. E nós sabemos, tem muita gente que vota em quem está ganhando. Ou então em quem está ganhando para que não haja segundo turno. Então isso deixa de existir agora por ocasião do segundo turno. E o que eu estou vendo na militância nossa, a participação está sendo muito mais ativa. E temos continuado a trabalhar andando por todo o Brasil. Mais ainda, nós estamos tendo agora um engajamento explícito de governadores, como de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Amazonas, os candidatos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, e além de prefeitos, já fiz reuniões com mais de 600 prefeitos em Minas Gerais. Fizemos uma reunião aqui com quase todos os prefeitos de Goiás. Em todas as minhas andanças pelo Brasil, sempre é um efetivo enorme de prefeitos e vereadores nos esperando. E querem estar conosco, por quê? Porque eles sabem o que aconteceu nos últimos 2 anos. Nós mandamos recursos para os municípios. E tanto é verdade que há 2 anos você não ouve falar em atraso de pagamento de servidor estadual ou municipal, tampouco em parcelamento de 13º. Ou seja, a nossa política de menos Brasília, mais Brasil, tem dado certo. E eles querem que continue dessa forma. Fiquei 28 anos dentro do parlamento. Era muito comum aqui no passado você assistir romarias de prefeitos com pires na mão, mendigando recursos junto ao presidente da República. Isso deixou de existir. Por conta do orçamento secreto? Olha, vocês teimam na palavra orçamento secreto. Primeiro eu vetei, tá? Foi derrubado o veto. O orçamento não é secreto. O que é secreto é o nome dos parlamentares que destinam emendas. E até para mim passou a ser secreto esse nome. Dizem que eu compro voto com orçamento secreto.
Se eu comprasse votos com orçamento secreto, coisa que eu jamais faria, mas se comprasse, não daria recurso para deputado do PT, PCdoB e PSOL. E nós já temos uma relação desses parlamentares que usaram desse orçamento o ano passado e estão usando no corrente ano também. Então não é verdade dizer que o orçamento secreto é meu, eu compro votos com isso. Repito, se eu estivesse comprando votos, não daria dinheiro para deputado do PT. Até no último debate aí com o Lula, eu falei isso e mostrei ali uma relação de 13 deputados do PT que fizeram uso desse orçamento. Agora, esse tal orçamento, RP9, que alguns chamam de secreto, né? Tirou poder de mim, muito pelo contrário. No passado, eu liberava emendas, né? Essas orçamentárias, de bancada, etc. Agora passou a ser impositiva. E o dono da caneta, o dono de atualmente 16 bilhões de reais, é exatamente o relator. Em o senhor se reelegendo, o senhor pretende mudar a relação como as coisas acontecem nesse fluxo aí do executivo com o legislativo, esse envio dessas verbas via indicação para os municípios? O senhor acha que diante de todo o desgaste que houve a partir da polêmica do orçamento secreto, o senhor pretende fazer algum tipo de movimento político para alterar essa condição? Esse tal orçamento secreto, a origem dele foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Como ele não teve cargos, bancos oficiais, estatais comigo, e ele queria o poder. O poder aqui em Brasília, em grande parte, é traduzido por recursos. Tá? E daí criou-se esse orçamento. E eu vetei, deixar bem claro, se eu fosse parceiro, não teria vetado. E na derrubada de veto, deputados e senadores do PT votaram para derrubar o veto. Ou seja, os verdadeiros donos do orçamento secreto não sou eu, é o parlamento brasileiro. Com o novo parlamento, ficou muito mais para o centro-direita, eu pretendo negociar o ano que vem, se eu for reeleito, obviamente, a extinção desse dito orçamento secreto. É um desgaste para todo mundo. E quem está pagando a conta sou eu. Eu não tenho acesso a isso. Eu queria ser dono desse orçamento secreto. Perfeito. Quando o senhor diz alterar, em que termos o senhor proporia uma alteração? Vamos negociar com o parlamento, tá? Até que ponto nós podemos discutir quem vai liberar esse recurso. No momento é uma pessoa, é um deputado federal um ano, um senador no outro, que tem mais poder do que eu. O meu orçamento é completamente engessado. Hoje em dia, um deputado federal ou senador passou a ser o dono da função mais importante do Brasil. Isso não é justo, porque se você procurar lá, vocês têm a tal da LAI, né? Não procuram via LAI por lá de lá, vocês têm a obrigação de responder isso aí. Vocês vão ver certos nomes enviando 200, 300, 400, 500 milhões para o seu estado. Isso não é justo. E tem parlamentar mandando 1, 2, 3, 4, 5 milhões. Não sabemos para onde vai ao certo esse recurso. Vai para a obra tal e tal município. A CGU faz um acompanhamento. Essa última operação no Maranhão, quem levantou a bola para a Polícia Federal foi a CGU. Se bem que não houve desvio de recurso, porque ao plotar para onde iriam os recursos, a CGU acionou a Polícia Federal e fizeram uma operação preventiva. Maravilha. Então, o senhor vai fazer algum tipo de movimento no sentido de distribuir o poder. Olha, eu não posso continuar de distribuição. Eu não posso continuar perdendo poderes no tocante a isso. Os parlamentares já têm aproximadamente 15 milhões por ano, cada um, né, na tal das emendas impositivas. Não pode, um pelo outro, ter mais 15 milhões. Eu acredito, obviamente, tem muito recurso bem direcionado. E como é que o senhor Mas eu não gostaria de perder o poder como eu perdi. Perfeito. E como é que o senhor puxaria o poder para si nesse caso? Olha, buscando alteração na feitura do orçamento do ano que vem. Mas o senhor tem algum tipo de ideia? Vamos tentar negociar, reduzir esse valor, passar uma parte para mim. Se não for possível, eu vou para o veto. Creio que a derrubada do veto vai ser mais difícil pelo perfil do novo parlamento. Perfeito. O senhor está se sentindo, repito aqui, caso o senhor seja reeleito, o senhor está se sentindo mais confortável, vai se sentir mais confortável num congresso em que a Câmara, por exemplo, elegeu aí 99 parlamentares do partido do senhor? O senhor acha que vai ter mais tranquilidade
nesse contexto de apoiamento? Não só pelo perfil do parlamento, bem como pelo conhecimento que adquiriu ao longo desses 4 anos. Porque nada é perfeito, né? Tivemos algumas falhas e elas serão corrigidas, obviamente. Você deve ter acompanhado há algum tempo como é que é o parlamento. Geralmente, cada partido tinha um naco do poder executivo, ou era ministério, estatais ou bancos oficiais. Isso acabou. Você pega a Dani da Caixa Econômica, pergunta se algum diretor tem indicação de algum partido político. Não tem. A mesma coisa BNDES, Banco do Brasil, estatais. Estão dando lucros enormes estatais. Por quê? A indicação política levava à corrupção. Os ministérios, com menos recursos, estão funcionando melhor também. Você sabe, né? Vários ministros ou secretários disputaram eleições e agora são senadores, deputados federais. Se elegeram. Talvez um governador em São Paulo, com toda certeza, o Tarcísio. Outros ministros, como por exemplo do governo Lula, deixaram o governo e foram para a cadeia. Há uma diferença enorme entre nós. Hoje eu vi na mídia, escrita, né, que talvez a Simone Tebet vá para o Ministério da Agricultura do Lula. E isso para o senhor, o que significa? Não, eu gostaria que ele indicasse mais nomes. Na última debate eu pressionei quem será seu ministro da Economia. Ele não disse. Está uma caixa preta. Até porque se ele começar a revelar nomes, ele vai ter problema, que já ofereceu o mesmo cargo para mais de 2 pessoas. Perfeito. O senhor fala com muito orgulho dos ministros que compõem aí o primeiro escalão, mas a gente tem um caso dramático do Ministério da Educação que não apresentou bons resultados. A gente, num ministério que é muito importante para a população, o senhor, pelo contrário, o senhor coleciona ali alguns escândalos. Como é que o senhor explica há tantas trocas no Ministério da Educação e, especialmente, tudo aquilo que se descobriu em relação ao ministro que foi afastado? Olha, eu não hesito em trocar. Troquei 4 vezes o presidente da Petrobras. O último agora deu certo. E não há nenhuma violência em cima dele, né? O que eu sempre quis é transparência. Educação. Teve um ministro que vocês botam como ministro e ele sequer assumiu, né? Estamos no 3º. A gente busca acertar. É um ministério extremamente aparelhado. Você pode ver, quando você vai buscar números da educação, estamos lá embaixo, por exemplo, naquela prova do PISA. É uma prova internacional, onde 70 países participam. Estamos nos últimos lugares, no quesito ciência, interpretação de texto e matemática. É uma herança do Paulo Freire, né? Do Fernando Haddad, ministro da Educação, da ideologia de gênero que se fez pesado lá dentro, da questão da aprovação automática lá atrás. Isso pesa negativamente no tocante à educação. Aquilo passou a ser um feudo da esquerda, né? Fábrica de militância, desculpa. Tem jornalista que vai me entrevistar e não sei se não se prepara, mas não tem conhecimento do que vai perguntar para a gente. Então a gente vê que há uma deficiência na formação, lá em cima também em especial. Agora o ensino básico, o mais importante. Desde quando assumimos, investimos nisso. O ponto mais importante é a criação da Secretaria de Alfabetização. Não dispensamos os professores na ponta da linha. Mas você vê, durante a pandemia, ficaram 2 anos fechados. Eu falei que tinha que continuar funcionando. E no tocante à alfabetização, não dispensamos os professores, mas tem um aplicativo que está fazendo a diferença. Tem colaborado e muito na alfabetização de crianças. Presidente. Conhecido como grafogame. Tá? Vale a pena você tomar conhecimento disso aí. A criança agora, com os professores e com o grafogame, está se alfabetizando em 6 meses, enquanto há poucos anos levava-se 3 anos para uma criança se alfabetizar. Perfeito. Além do reajuste de 33% para as categorias que foi concedido no meu governo. Eu poderia dar 10%. Resolvemos dar o maior reajuste da história para os professores do ensino básico. E o Milton, presidente, ele é corrupto? Tem acusações. Você pode ver. Eu entendo que foi uma prisão política. Tanto é que ele recebeu um habeas corpus no mesmo dia. Ali tinha uma acusação de R$60 mil na conta de um parente dele. Foi justificado com a compra e venda de um carro. Se aparecer alguma coisa, paciência,
vai ser investigado e ele responda pelos seus atos. Em comum acordo, resolvemos afastá-lo rapidamente. Perfeito. O senhor acha que o afastamento, o senhor está falando do afastamento do Milton, agora eu vou fazer um gancho aqui para o afastamento de um outro personagem que era muito próximo ao senhor, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que foi a partir de uma série de reportagens publicadas pelo Metrópolis, que veio a público o fato de uma série ali de acusações de assédio sexual e moral. O senhor, diferentemente do caso do Milton, o senhor levou menos de 48 horas para poder tomar a decisão de fazer a substituição do Pedro Guimarães por uma mulher. O senhor acredita que ele realmente cometeu os crimes de que ele é acusado? Desconheço a vida particular dele. Eu conheço enquanto presidente da Caixa. Fez um excelente trabalho lá dentro. Agora, comigo, tudo é potencializado. Tá? Aí virou um incêndio enorme em poucas horas. Então, chamei, conversei com ele e optei pelo afastamento, né? Que foi prontamente aceito por ele, não contestou. E ele está respondendo. Não faço parte do Poder Judiciário. Agora, não vi nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher. Vi depoimento de mulheres que sugeriam, né, que isso poderia ter acontecido. Está sendo investigado também. Certo. O senhor acha que o depoimento reiterado de várias mulheres não é o suficiente para poder criar ali uma desconfiança seríssima e se exigir uma apuração bastante dramática e persistente das autoridades? Como eu disse para você, eu não vi nada contundente. Eu vi depoimentos de pessoas que se sentiram assediadas. Está nas mãos da Justiça, né, do Ministério Público, para apurar aí as denúncias. O senhor falou de um contexto político no caso das acusações que pairam sobre o Milton. Em relação ao Roberto Jefferson, o senhor acha que também foi uma prisão, essa é uma prisão política? Olha, há 2 anos eu comecei a falar Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ninguém dava bola para essa última palavra. Tá? Houve um crescimento, né? Alguns excessos por parte de um ministro do Supremo que está lá no TSE, principalmente porque ele usava inquéritos que não têm amparo na Constituição e nem respaldo do Ministério Público. Né? E isso foi num crescente. Começou páginas sendo desmonetizadas, né? Pessoas que achavam que ia ser presas fugindo do Brasil, né? Prisão de um parlamentar que falou besteira, ninguém nega isso. E depois de uma prisão de 8 meses, uma condenação de 9 anos, é um absurdo, até porque um homicídio começa com 6 anos. Né? E foi num crescente, até que o PT entrou com uma ação no TSE, pedindo aí medidas para censurar a Jovem Pan. E o TSE resolveu acolher isso daí. E a Jovem Pan passou a sofrer censura. Não interessa em qual graduação. A imprensa não pode ter qualquer tipo de censura. Mas deixo claro, quem pediu a censura foi o PT, o partido do Lula, que é comum ele falar que a imprensa tem que ser regulada. Vi quase que unanimemente a imprensa protestar e reclamar sobre essa censura. Só que eu acho que esse protesto tinha que ser mais contundente. A gente nunca sabe qual o próximo passo daquela corte que decidiu a censura na Jovem Pan. Caso Roberto Jefferson. Alguma coisa aconteceu com ele, né? Falou besteira no tocante à ministra Carmen Lúcia, chamando-a de um palavrão aí esquisito, né? Comparando a essas pessoas. Houve a prisão e ele resolveu reagir e atirou em policiais. Para mim, quem atira em policial, o tratamento dispensado tem que ser bandido. Então, logo aconteceu, conversei com o ministro antes da Justiça, determinei que ele fosse para um aeroporto mais próximo possível de Levi Gasparian, ele foi para Juiz de Fora
e determinei para ele que a prisão tinha que ser feita o mais rápido possível. Não poderia, enquanto a prisão não havia ocorrido, falar o que eu estava fazendo, né? Tão logo a prisão houve, ele passou a continuar se preocupando mais ainda com os 2 agentes feridos. O Roberto Jefferson, no meu entender, tinha tudo para continuar a sua batalha por liberdade. Agora, quando ele atira em direção aos policiais, lança uma granada, que seja granada de efeito moral, tá? Ele perdeu completamente a razão e vai responder agora por tentativa de homicídio. Lamento, mas não posso concordar com isso. E alguns, né, um repórter falar comigo, que perguntou se ele era colaborador, né, da minha campanha. Eu falei, não tenho nenhuma foto com ele enquanto colaborador. Daí pintou dizendo que eu não tinha foto com ele. Um absurdo, né? Eu já fui do partido do Roberto Jefferson lá atrás, tem foto minha de montão com ele por aí. Agora, o outro protesto meu, lamentável, deplorável, fazer aquela comparação da ministra Carmen Lúcia com uma pessoa de vida fácil. Agora, semana passada, minha filha, quando completou 12 anos, foi agredida por uma jornalista com um palavreado mais forte ainda do que é dirigido a Carmen Lúcia. A semana passada, a minha esposa foi agredida em mídias sociais pela procuradora-geral lá do estado de Alagoas e a repercussão foi quase zero na mídia. Mas o senhor acha que repercussão com repercussão se paga em episódios em episódios que são igualmente lamentáveis, no caso da ministra? Todos os 3 são lamentáveis. Justamente. Todos os 3. Então, no meu entender, o repúdio, né, a mídia, em parte, reverbera uma insatisfação, um clamor popular. Não pode, por um caso, dar devida divulgação, em outros não. E outra coisa, a minha filha, menor de idade, estava completando 11 anos. Repito para você aqui, a minha esposa, chorando no dia seguinte, falou, ela estava em Alagoas, ela falou, mãe, minha colega na escola me perguntou se eu era puta. Não te choca isso? Uma menina de 11 anos de idade. A minha esposa foi chamada por uma procuradora lá do estado de Alagoas de vagabunda. Uma primeira-dama que você não tem, no meu entender, nada para questioná-la sobre o trabalho dela por aí, cuidando de pessoas com doenças raras, pessoas com outras deficiências. Você não vê ela aparecendo em lugar nenhum. Ela agora começou a aparecer, que eu fiz um pedido para ela para me ajudar. Ela tem um potencial enorme. Tem andado pelo Brasil, em média, junta 10 mil mulheres nos movimentos que ela faz, junto com a Damares e junto com a vice-governadora eleita aqui do Distrito Federal. Agora, só para um lado existe isso. Que onda fizeram o caso do Roberto Jefferson contra mim? Que eu tenho a ver com a vida do Roberto Jefferson? E mais ainda, ele é amigo do Bolsonaro. Ué, amigo que no dia 16 agora de setembro último, entrou com uma queixa-crime contra mim no Superior Tribunal Militar. Que amigo é esse? Agora, o que eu sabia é que ele queria que eu fizesse certas coisas que eu não vou fazer. Ele não veio pessoalmente falar nada comigo tocante a isso, mas chegaram notícias que queria, até eu fui ler a questão da notícia crime, ele queria basicamente que eu fechasse o Supremo e o Senado, tá? Por serem 2 instituições que estão aí, não estão agindo de acordo com a condição. É uma prova que eu não dei bola para isso, não trato desse assunto, ele resolveu entrar com uma notícia crime contra a minha pessoa e contra o ministro da Defesa. Essa pessoa é meu amigo, que eu tenho que ver com as ações dela. Nada. Agora, candidato, acontece o seguinte, as redes sociais são um importante termômetro para a gente entender a repercussão de alguns temas polêmicos. As redes sociais, existem vários hoje levantamentos mostrando que quase 70% de tudo que se comentou sobre o episódio lamentável do Roberto Jefferson, eles associam o Roberto Jefferson ao senhor. Como é que o senhor vai fazer para poder afastar esse cálice que eu tenho a ver com o Roberto Jefferson? Eu tenho vários amigos pelo Brasil, se algum faz uma besteira, que eu tenho a ver com isso. Há poucas semanas, um cara atirou num carro, matou a esposa e um filho de 2 anos. Já
como ele era CAC, né? E imediatamente o mundo caiu na minha cabeça. Só que algumas horas depois, foram ver que, via a fotografia, que ele tinha a cara do Lula tatuado no braço. A mídia se calou. Então, hoje em dia, a militância de esquerda, como não tem como me acusar de corrupto... A mídia não se calou, o Metrópolis publicou rapidamente essa associação dele com o Lula. A militância do lado de lá de esquerda não tem como me acusar do que o chefe do crime organizado, que foi o Lula, fez, e acusam disso. Se qualquer pessoa aí comete um crime agora, e vai que ela tem no seu perfil ali uma fotografia minha, botar no Bolsonaro 22. É o suficiente para o pessoal falar que eu estou divulgando ódio. Tá? Não tem do que me acusar. O outro lado, você pode ver, você vê fotos por aí do Lula, com o Zé Disseu e também o Roberto Jefferson. Por que não fazem associações? Porque é natural, por exemplo, o senhor teve... O que eu tenho a ver com o Roberto Jefferson dar tiro nos outros, meu Deus do céu? Não, o senhor não tem a ver com ele dar tiro nos outros, mas todos sabem que ele é um aliado de primeira hora. Olha, ele teve candidato a presidente da República. Que fez um papel ali de estar defendendo, eu fiquei sabendo do padre naquele dia, quando faltou o Lula. Ou melhor, quando faltou um candidato ali, ele entrou naquela vaga ali. Eu nunca conversei com o Roberto Jefferson sobre eleições. Mas no caso do debate, ele levantava para o senhor cortar. É claro que ele não estava ali como um oponente. E as duas candidatas, levantava para quem cortar? Não, elas não. Não? Não. Pancada em mim o tempo todo. Eu estou falando em relação ao senhor. A Sonária Tronic, que se elegeu em Mato Grosso do Sul, com vídeos meus, quem ela era? Era uma pessoa desconhecida. Se elegeu, de repente, aparece cheio de ódio contra mim. É a mesma coisa a Simone Tebet. Do nada, só ataques o tempo todo. Falando, inclusive, em orçamento secreto, as duas que já se beneficiaram desse dito orçamento secreto. Agora, o padre ali teve uma posição, não é da minha defesa, uma posição de defesa dos valores, da família, da liberdade. Essa que foi a posição dele. E quando teve a chance de ele chamar o Lula, ele chamou o Lula. Agora, o Lula é um cara extremamente experiente. Foi alvejado e abatido por uma pessoa de 40 e poucos anos de idade, que nunca teve qualquer experiência política. Eu acho que estão se perdendo nessa questão. Parece que tem um prazer por parte da grande mídia, não é todo mundo, né, de querer me derrubar. Será que o pessoal consegue entender o que seria um outro governo Lula? Pois é, agora o que acontece? A gente está vendo aqui, o senhor está reiterando, e é óbvio para todo mundo, que o país está partido ao meio. Metade da população defende e quer veementemente ver o senhor reeleito. A outra metade considera que o senhor é o pior presidente que já houve desde a redemocratização. Como é que o senhor vai fazer se reeleito para poder governar para todos? A minha metade você vê nas ruas. A metade lá você não vê nas ruas. Zero. Mas essas pessoas Ele não vão ter consegue, que se trancar em o casa? candidato deles, que segundo as pesquisas, chegou a ter 50% de intenção de votos, não conseguia caminhar e entrar num botequim aí e tomar uma Coca-Cola. Tem uma coisa esquisita acontecendo aí. A questão de unir. Eu sou o pior. Qual corrupção meu governo praticou? Só na Petrobras, o endividamento foi de 900 bilhões de reais, o dobro do valor da própria empresa. Olha os fundos de pensões. O que ele fez com o fundo da Petrobras, da Caixa Econômica, né? O que ele fez? Dos Correios. Você pega o contra-cheque dos servidores dessas três entidades que eu te falei, tem descontos de 10% a 20% até 2030. Esse foi um bom presidente da República? Me diga que coisa boa o Lula fez. Quer saber só esse ano que nós fizemos? Só esse mês que nós fizemos, por exemplo? Acertamos a questão da cota 762 no Lago de Furnas, em Minas Gerais. Uma questão, quando abaixava esse nível, era um desastre para o turismo. Acertamos para Minas Gerais, por exemplo, a exploração de lítio no Vado de Jequitinhonha. Acertamos a licitação agora em dezembro do metrô de Belo Horizonte, 2 bilhões e 800 mil, 400 milhões do Zema. Acertamos a exploração de urânio em Santa Quitéria, no Ceará. Publicada ontem a portaria que regulamenta a efetivação da instalação de torres offshore, a Torres dos Catavetos, na costa do Nordeste,
que nós vamos gerar o equivalente a 50 vezes Itaipu binacional. Ou seja, só questão de um mês, eu estou mostrando coisas fantásticas. Hoje, ou ontem, foi também publicada uma portaria que regulamenta a questão das ferrovias no Brasil. Temos mais de 70 pedidos para construir ferrovia no Brasil, num total de 20 mil quilômetros. Essa portaria agora regulamenta isso. Essas ferrovias começam a sair do papel. Nós fomos na Rússia negociar fertilizantes com o Putin. Além de chegar os fertilizantes, já estão chegando, como chegaram 2 navios com diesel aqui no Brasil. Por que somos obrigados a importar diesel? Ele é caro. Porque o Lula começou a fazer 3 refinarias, enterrou 90 bilhões de reais, não fez nenhuma. E continuamos dependentes de diesel lá fora. É esse governo que é melhor do que o meu? Presidente, eu volto à pergunta e insisto, o que o senhor pode fazer e se o senhor tem interesse em unir é demais, mas pacificar no sentido de diminuir a hostilidade. Se o senhor for eleito, o que é possível fazer para poder integrar Você viu algum as duas movimento metades? contra Jair Bolsonaro por isso? Você não vê. Presidente. Você não vê, só você está vendo. Quando tem meia dúzia de pessoas no canto, aí existe. Não, O que eu fiz contra a população brasileira? Eu não sou a entrevistada. Por exemplo, tem a classe artística contra mim porque eu mexi na Lei Rouanet. Era um escárnio, até 10 milhões por ano para artistas figurões por aí. Eu mexi no BNDES. Não tem mais empréstimos para figurões. O BNDES trata de questões internas, inclusive não tem mais empréstimo. A Caixa Econômica, a criação do PIX, mexeu com alguns banqueiros por aí. Tirei deles 13 bilhões de reais que o PIX não paga qualquer taxa. O Brasil está dando certo, meu Deus do céu. Quem está revoltado comigo são os balseiros, por exemplo. É pouca gente. Onde tinha uma balsa, fomos buscar construir uma ponte. Nós estamos dando certo. Até a nossa política de armamento diminuiu em 40% a morte violenta por arma de fogo no Brasil. O senhor, se reeleito, o que o senhor... O que você quer que eu faça? Olha, falaram que eu ia perseguir LGBT quando assumisse. Não vi reclamação de ninguém. Até o número de mortes diminuiu dessa população. Falaram que eu era contra mulheres. Fizemos muitas coisas pelas mulheres, muitas coisas. Inclusive agora, com a Caixa Econômica, temos lá um programa, né, que visa dar liberdade financeira para a mulher, para não ficar mais dependente do marido. A nova lei da laqueadura foi um sucesso. Então, muita coisa fizemos, não justifica, são narrativas contra a minha pessoa. Mas, presidente, milhões de votos que não foram para o senhor não são narrativas, são fatos. O que o senhor pode fazer para poder pacificar a hostilidade? Não creio que o senhor vá conseguir pacificar, mas para diminuir a hostilidade de um país que hoje está partindo. Me diga uma coisa, qual área que você está achando que eu não estou agindo corretamente que eu explico você? Presidente, eu não sou a pessoa aqui entrevistada. Eu não vou perguntar quem você votou, tá? Não vou perguntar isso aí, que seria injusto perguntar exato, isso. Eu também nem não, você diria. Agora, diria. O que eu fiz? Por exemplo, a votação foi muito grande na Bahia. Sim. Tá? É um estado pobre. É um estado que muito dependente de projetos sociais. Tá? Eles viviam, em média, com R$190 de Bolsa Família. Eu passei para, no mínimo, R$600. Não traduziu em votos. Fizemos o Vale Gás. Levamos água para o Nordeste. Mas ainda assim a gente tem Concluímos a Ferrovia Norte-Sul, que é privada, mas está concluída. Sim. Ainda assim a gente tem um Brasil com 11 para 12 milhões de desempregados e muitos deles em situação de miséria. Então o que é miséria para você? Ganhar até quanto? Miséria é não conseguir comer, é ter fome. Tá, então, ou o senhor acha que no Brasil não tem gente com fome? Segundo os dados, né, de fontes confiáveis, miséria é quem ganha até $1,9 por dia. R$10, ok? O Auxílio Brasil paga R$20 por dia. Quem, porventura, está em estado de necessidade, é só se cadastrar. Nem precisa procurar um vereador, uma prefeitura, nada, é só se cadastrar. Quando eu assumi, tínhamos na hora de 13 milhões de famílias recebendo Bolsa Família. Agora são 21 milhões. Então, essa informação de miserabilidade existe, mas por desinformação. E não tem fila para esse pessoal. Nós fizemos a coisa certa. Por que temos dinheiro? Porque não roubamos. A crítica,
Ah, ele fala palavrão. Quem não fala? Eu tenho buscado diminuir a quantidade de palavrões. Falo palavrão, mas não sou ladrão. É uma coisa simples. Faça a coisa certa. Eu acho que aqui, não vou perguntar, tem umas 10 pessoas aqui, né? Eu acho que pelo menos 9 falam palavrão aqui. Agora, por causa disso, você vai votar em mim? Estão procurando o quê? Um monge para ser presidente da República tem que ter um gestor e que tenha coragem para decidir. Ou você acha que minha ida à Rússia não foi duro para mim? Foi, porque a mídia quase toda bateu em mim. Até ministro meu, espera um pouco mais se vai ter guerra ou não. Ó, se tiver guerra, não vou poder ir mais. Vai faltar fertilizante para nós. Vamos perder a nossa segurança alimentar. A nossa receita de exportação vai cair, porque vai diminuir a produtividade. Podemos ter uma hiperinflação, desabastecimento. Eu tenho que negociar com o Putin. Fui bem sucedido. E numa autocrítica, o que o senhor faria se o senhor tiver a oportunidade de passar mais 4 anos respondendo como presidente? O que o senhor faria de diferente? Ou o senhor acha que acertou em tudo? Eu acho que você não vai gostar da minha resposta. Está ao vivo? Eu não tenho que estar. Está ao vivo. Falaria menos com a imprensa. Porque, lamentavelmente, ao vivo não temos problema. Mas quando tipo fotografia, o Jefferson é colaborador da tua campanha. Não tem nenhuma foto com ele. Eles foram buscar uma foto de antes de começar a campanha. Está mentindo. O cara sabe do que eu respondi. E é difícil mas você... Tem foto de maio, é uma foto recente, não é da campanha, Estava em campanha? mas é uma foto... Estava em campanha? Isso é uma... Pelo amor de Deus. É uma barreira temporal. Pelo amor de Deus. Eu tiro centenas de fotos. Tem dia que eu tiro centenas de fotografias. A minha esposa teve numa igreja em Minas Gerais. Sim. Algumas horas depois explodiu. Foto com a esposa do Guilherme de Pádua. Eu liguei para ela. Que inclusive eu não almocei lá. Mentiu. Quem publicou mentiu. Que eu fui para São Paulo. Ela falou, eu tirei dezenas de fotografias e não perguntei quem era essa pessoa. Fiquei sabendo agora quem ela era. E fomos massacrados por isso. Certo. Você acha que eu tenho alguma afinidade com o Guilherme de Pádua, dado o crime que ele cometeu? Claro que não. Sem comentário. O senhor, a gente está falando da imprensa aqui, eu aproveito para perguntar ao senhor, o senhor vai renovar a concessão da Globo, que pede essa concessão, a renovação da concessão aí Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife? Os processos estão com o Fábio Faria. Ele que vai apresentar para mim o relatório. Tá? E o tratamento, se tiver tudo em ordem, sem problema nenhum. Se não tiver, a gente conversa e depois decide. Não vou perseguir ninguém. Apesar de a Globo, há 4 anos, bate em mim, sem piedade. Qualquer coisa, até esse caso do Roberto Jefferson, foi uma festa aí no Fantástico, né? Uma festa no Fantástico. Como se... Até o irmão meu, vamos supor que o irmão meu cometa um crime hediondo agora, lá na cidade dele. O que eu tenho a ver com isso? O meu ex-cunhado comprou 30, 40, 50 imóveis. O que eu tenho a ver com isso, meu Deus do céu? O que eu tenho a ver com isso? Mas o senhor gosta quando o Neymar vai lá e posa do lado e diz que o apoia. Então, a vida é feita disso, de apoiamentos e não apoiamentos dentro do contexto da política e de uma eleição. Então, é claro que ter ao lado do senhor alguns personagens que são polêmicos, rumorosos ou que são grandiosos é muito importante. Agora, também não dá para evitar aqueles que eram aliados e que, de repente, olha, eu não passo cometeram um crime porque ele é um criminoso. Mandei destinar o tratamento ao Roberto Jefferson de bandido, depois que ele efetuou disparo contra policiais. O Lula, tá, que foi denunciado pelo Roberto Jefferson, tá, Zé Disseu, aquele escândalo todo, mantiveram uma certa aproximação, não explícita, não se atacavam. Agora, repito, pelo amor de Deus, o que eu tenho a ver se o meu irmão agora faz uma besteira, pelo amor de Deus? O Neymar resolveu me apoiar, não deve nada para mim. Ele não deve nada para mim. O que eu tenho? E ele resolveu dar apoio, como tantas outras personalidades. Presidente... O que eles veem? O que eles enxergam? Ele vê 2 nomes. Há uma diferença enorme entre ele e Lula. Enorme. Incomparável. Ele é um corrupto, um ladrão.
Falei da Petrobras, 900 bilhões de endividamento. BNDES, 400 bilhões. Dinheiro para fazer obras lá fora, com o metrô em Caracas, mas não faz metrô em BH. Caixa Econômica, 45 bilhões. Gedel Vieira Lima, encontrado com 50 milhões em seu apartamento, é coordenador da campanha do Lula na Bahia. E ninguém fala nada. Agora, em Alagoas, quem é o candidato do Lula? É o atual governador que busca a reeleição, feita uma operação da PF lá nesse governo. Presidente. E ele continua, não fala nada, e nem é questionado pela grande mídia no tocante a isso. Só uma questão, como é que todos esses episódios vieram a público? Foi porque a imprensa deu a cobertura para todos eles. E eu me lembro, porque sou jornalista há 20 anos, de ter feito uma cobertura ostensiva, como todos os veículos fizeram. O que você quer? Você quer me rotular de corrupto porque tirei foto com alguém no passado? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aliás, eu acho que essa questão o senhor já respondeu. Eu queria saber do salário mínimo. O que é que a gente... Como é que a gente pode esperar o salário mínimo aí para o próximo ano? Não precisa acreditar em mim nem no Paulo Guedes. Não acredite em fake news. Vão acreditar em Janones? Acreditar em Lula? O Paulo Guedes falou lá atrás em possível desindexação. Daí não fazem outra pergunta, acaba por ali, e daí não, ele vai diminuir o valor do salário mínimo. Não é assim. Paulo Guedes declarou logo depois que vai dar reajuste acima da inflação para o salário mínimo. Falou também no tocante aos servidores, que estão há 3 anos sem reajuste. Estão por quê? Por causa da pandemia. Você sabia que durante a pandemia, uma proposta que veio lá do Rodrigo Maia para a gente, ele queria dar um corte linear em 25% no salário de todos os servidores, federais, estaduais e municipais. Eu fui contra. Fomos pelo congelamento por 2 anos. Se tivesse cortado os 25% lá atrás, não teria recuperado os 25% ainda. Agora, foi congelado por 2 anos, tiveram a sua cota de sacrifício e, segundo o Paulo Guedes agora, que é o dono do orçamento, dono do dinheiro, declarou que vai dar reajuste acima da inflação para o mínimo, para os aposentados e para os servidores. Perfeito. Presidente, se reeleito, o senhor levaria adiante, daria força para um eventual processo ali de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu entrei com um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes o ano passado. O presidente do Senado resolveu arquivar o processo. Eu considero que, da minha parte, está esgotado esse assunto. Mas nada impede que um senador, alguém do povo, entre com o processo. E o fato de o processo ir ou não avante é iniciativa privativa do presidente do Senado Federal. O senhor apoiaria o Lira para a recondução à frente da Câmara? Para mim e para o Brasil, ele foi excelente, o Lira. Excelente. Devemos aqui a redução dos impostos dos combustíveis ao Lira, porque ele é o dono da pauta na Câmara. E ele pegou essa proposta e levou para frente. E conseguimos domar, mais que domar a inflação, né? Estamos no 3º mês com deflação no Brasil. Todo mundo ganha com isso. Do último mês para cá, os produtos da cesta básica caíram em média 10%. Então, graças ao Lira, tivemos isso na Câmara. E não foi apenas redução de impostos dos combustíveis, também a redução de impostos na energia elétrica, no telefone celular e no transporte. E o Pacheco? O Pacheco, por lá de lá, ele tumbou, né? Ele levou avante essa proposta e botou em votação. E repito, no Senado, todos os senadores do PT votaram contra a redução do preço dos combustíveis. Perfeito. Para encerrar, o senhor vai ao debate da Globo agora na sexta-feira? Está previsto aí. E o senhor vai? Está previsto aí. Tá. Qual a estratégia para a gente finalizar nos próximos 5 dias? Eu tenho mais algumas viagens pelo Brasil. Tenho Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo também. Tá? E no sábado tem um grande evento lá na Baixada Fluminense. Pernoito lá no quartel do Rio de Janeiro, voto e venho para cá. O senhor veio, antes dessa entrevista, o senhor conceder essa entrevista, o senhor esteve num assentamento aqui perto de Brasília, em Santo Antônio do Descoberto. Inclusive era um assentamento que levava o nome de Che Guevara e agora foi rebatizado de Nova Jerusalém. Como é que o senhor foi recebido? Olha, só faltou banda, se bem que eu decidi hoje ir para lá. Não foi marcado semana passada ou ontem. Hoje resolvi para lá.
foi avisado algumas horas antes. Fui lá muito bem recebido. E por que esse pessoal está conosco? Eles descobriram que estavam sendo enganados pelo PT. Eles eram usados como depoimentos lá pelo MST para invadir terra por aí. Era um projeto de poder do PT escravizar essas pessoas. E eles estão conosco. As minhas melhores votações foram em assentamentos que nós titulamos pelo Brasil. Nós entregamos 420 mil títulos da reforma agrária para essas pessoas, 80% mulheres. Então, eles sabendo disso, querem o mesmo para mais locais do Brasil, nem precisava ter pedido, porque fizemos o máximo, né? Podemos chegar até a 500 mil no corrente ano. Caso reeleito, chegaremos a 1 milhão com toda certeza. Isso será eliminar de vez o MST do Brasil. E essas pessoas são pessoas humildes, pessoas de bem, eram usadas para fazer invasões. E elas, quando ganham o título da reforma agrária, passam a ser cidadão de verdade, passam a integrar a agricultura familiar para valer, têm acesso a banco. Nós dobramos o limite de venda da agricultura familiar para os municípios, para a merenda escolar, de 20 para 40 mil reais. Eles passam a ter uma renda mínima de 40 mil por ano de venda de produtos para as escolas. Ou seja, quer melhor do que isso? E mais, com o papel na mão, eles são proprietários para valer daquilo, eles sabem que as benfeitorias que porventura fizeram daqueles pedaços de terra de 2, 5, 10, 15 hectares, serão para os seus filhos e netos. Então, a satisfação de praticamente acabar com as invasões no Brasil. Números. No governo FHC tínhamos uma invasão por dia. Lula, 20 por mês. No meu, 5 por ano. Que diferença? E levamos a paz no campo. O número de mortes no campo, de outras violências, caíram assustadoramente. A última mesmo, prometo. Em relação à saúde, o senhor passou boa parte aí do mandato que o senhor teve cuidando da questão da pandemia. Há muitas críticas na condução que o senhor teve em relação à pandemia, outra metade diz que o senhor agiu como tinha de agir. O senhor se arrepende de algum? Num ambiente agora pós-pandemia, se reeleito? Em fevereiro de 2020, decretamos estado de emergência no Brasil por causa da Covid. Eu vi uma grande rede de televisão, né, dizer, inclusive com o seu médico, Drauzio Varela, que era uma gripezinha e estimular o carnaval. Então, inclusive, dizendo que pessoas do mundo todo pudessem vir para cá. Vieram. Desde o começo, nós tratamos da possibilidade de comprar vacina. Alguns me acusam de ter comprado vacina em 2020. Não tínhamos vacina em 2020. E outra coisa importante, eu só poderia comprar com autorização da Anvisa. E a Anvisa dizia que tinha que fazer o devido estudo daquele novo medicamento. Fui obrigado a mandar uma medida provisória em janeiro de 21 para o Congresso, onde, ao ser aprovada rapidamente, tão logo a Anvisa aprovou a primeira vacina, no dia seguinte começou a vacinar-se no Brasil. 500 milhões de doses foram compradas. Alguns falam, não comprou a Pfizer lá atrás. Repito, não tinha para vender. E a Pfizer tinha algo esquisito. No contrato dizia que qualquer efeito colateral, eles não se responsabilizariam por aquilo. E quem seria o responsável? Eu, quando falo, eu errei falando virar jacaré. Usei uma figura de linguagem que o pessoal me massacrou. Tá? O que é efeito colateral? Qualquer coisa anormal. Inclusive depois, quando resolveram aprovar a vacina para a criança, a Anvisa botou embaixo. Efeitos colaterais. Dor no peito, falta de ar ou palpitação. Entramos em contato com a Anvisa. E o pai da criança vai fazer o quê com a criança? Vai procurar o médico. E o médico vai receitar o quê? Ó, meu filho acabou de ser vacinado, está com palpitação, falta de ar ou dor no peito. Não sei. Eu vou ser o responsabilizado? A minha filha não tomou a vacina. Eu não tomei a vacina. É um direito meu. É o princípio da liberdade. Há poucas semanas você ouviu falar da varíola do macaco. Ouviu falar da varíola do macaco? Claro, sim. Começou a falar por aqui. Daí começou a ideia de tem vacinação ou não tem. E seria obrigatória. Chamei vários ministros. Inclusive o Queiroga, obviamente. E daí, Queiroga?
Ele deu a posição dele. Tem ministro que foi contra. Você está sendo contra por quê? Você não foi favorável à obrigatoriedade da vacina da Covid? Por que você é contra a varíola do macaco agora? Você tem que entender que liberdade é uma coisa que você não pode botar na mesa. Quem abre a mão de um pouquinho da sua liberdade por segurança, acaba não tendo nenhuma das duas coisas. Agora, para falar isso, tem que ter coragem. Não é ser maluco, tem que ter coragem. Para mim, seria muito mais fácil eu ser politicamente correto, ficar preso aqui dentro, tomando leite condensado litros por dia, com a primeira-dama e deixar o povo aí fora se virar. Eu estive, desde a pandemia, no meio do povo. E sempre aquela reclamação, sem máscara, deixa eu morrer. Eu falava, porque estudei, fui atrás, que as pessoas com uma boa saúde, ou jovens, eles eram assintomáticos. Falei que não poderiam fechar escolas, como não fechei as academias militares. Ah, se um cadete morrer, bota na minha conta. Nenhum cadete morreu. E essa verdadeiro pavor que a grande mídia levou junto à população foi péssimo. Nós quase naufragamos na economia. Daí o cara falava, está preocupado com a economia, não vida. Não existe vida sem economia, meu Deus do céu. Qual vida se tem na Venezuela hoje em dia? Criamos auxílio emergencial, criamos programa Pronamp e Bem, para que milhões de empregos não fossem destruídos. Eu fiz a minha parte. Ouso dizer que eu tenha sido talvez o único chefe de Estado do mundo que estava no caminho certo. Agora, algumas pessoas se indignaram com a minha maneira de falar. Me desculpa, pô. Eu posso ter errado na maneira de falar, mas acertamos no que fizemos. Bom, então o senhor admite pelo menos a questão do erro na maneira de falar. Você é a minha educação. Meu pai, olhar para a tua cara, você já sumia de perto dele. 15 anos de exército. Fui para o exército, foi para aprender boas maneiras, foi aprender a solucionar problemas de guerra se for convocado para aquilo. Não temos aula de etiqueta nisso daí. Então, tenho melhorado? Tenho. Mas tem gente que está muito mais preocupado com o que eu falo do que com o que eu faço. Presidente, falar bonito, palavras mansas, tem um montão de picareta por aí. Tá? Quer um cara como esse? Não reclame depois das consequências. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Nosso tempo estourou aqui. Muito obrigada. Obrigado. Valeu.